paz e liberdade em Cristo para vocês. E aí, tudo bem? A semana como foi? Foi complicada? Foi tranquila? Acompanhando a Copa, estamos aí, estamos vendo as coisas que estão acontecendo, estamos ficando indignados, como todo brasileiro. Bom, tem uns brasileiros que não, né? Mas é isso aí, gente. Prontos para iniciarmos mais uma semana de aprendizado, mais uma semana reconhecendo que nós fomos resgatados do pecado por Cristo. E essa semana nós vamos continuar o que nós estávamos falando na semana passada. Mas antes de começar, sem demora, eu já quero te convidar. Você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Deixe seu like, curte, comente, compartilhe com o cachorro, com a avó, com o papagaio, com o vizinho, com o cunhado. Manda pro cunhado também. Manda. Porque você fazendo assim, você vai estar propagando o evangelho também. E você vai ser uma ferramenta de bênção na vida de alguém. Tá bom? Se eu não der esse recado agora, eu esqueço. E aí depois o Leandrinho vai falar: Isaac, tem que falar, que tem que pedir pro pessoal se inscrever no canal. Que se deixar depois eu me esqueço mesmo. Tá bom? Então não se esquece. E antes de mais nada também, antes de tudo, pega a sua Bíblia. Se você está em casa, se você está tranquilo, se você vai ouvir esse vídeo tranquilo, essa mensagem tranquilo, pega a sua Bíblia, porque nós vamos utilizar bastante a Bíblia também nesse vídeo, como nós estamos fazendo nos outros passados. E para você que está perguntando, o que é isso que ele fica no ouvido mexendo aí? É teleponto? Não, é que eu estou ouvindo um fundinho aqui para me relaxar mais, para eu conseguir... como falo, para eu conseguir me inspirar melhor para falar com vocês. Então esse fone aqui é só um fundinho, não é nada demais. Já foram me perguntar, quem é aquele lá que você tem que fica no ouvido lá? É só isso, gente. Mas vamos para a nossa mensagem? Semana passada nós falamos sobre que onde a humanidade caiu, o porquê que Jesus precisou morrer. E nós falamos que foi por conta que a humanidade caiu em Adão. Por conta do pecado de Adão, que todos nós herdamos essa natureza pecaminosa. Porque a dívida foi alta demais. A dívida foi muito cara. E nós vimos na semana passada que quando Deus olhava para a humanidade, a única coisa que ele via era uma bola de iniquidade, pecado, uma dívida alta, uma dívida cara. E que eu e você, nós não conseguiríamos pagar. Nós não tínhamos condições de pagar essa dívida. E que precisou de alguém para assumir essa dívida. E não tinha que ser qualquer pessoa, não poderia ser qualquer pessoa, apenas o parente remidor. Então nós falamos no vídeo passado que Jesus se tornou esse parente. Que Jesus pagou essa dívida através do parente remidor. Não vou ficar dando muitos detalhes aqui nesse vídeo. Assiste o vídeo anterior. O que a cruz fez por nós. O que Jesus conquistou por nós através da cruz, parte 1. Eu vou falar sobre esses dois assuntos. E agora nós vamos ver mais algumas coisas que Jesus conquistou por nós através da cruz. E o que nós vamos ver nesse vídeo é que ele conquistou por nós a redenção. Nós fomos redimidos através da cruz de Cristo. E aí você fica se perguntando talvez, mas o que significa redenção, Isaac? Redenção significa a libertação mediante um pagamento. Ou o resgate de um escravo, que Paulo, quando ele escreve sobre redenção, quando ele escreve sobre redenção nas suas cartas, ele traz a ideia de alguém que é escravizado e alguém vem e paga o preço pela liberdade dessa pessoa que é escrava. E isso é redenção, é quando alguém paga o preço para outra pessoa ser livre. E nós vamos entender aqui que Jesus ele não negociou a nossa liberdade.
Ele não fez uma pechincha. Porque ele não foi para um leilão, quem dá mais? E Jesus pagou um milhão. Não. Ele pagou o preço integral. Ele pagou o preço total da nossa dívida. O preço era o quê? Era sangue. Então Jesus pagou o preço total de sangue. Abre a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 1 e versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7. Está escrito assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É interessante que Paulo ele começa o versículo dizendo: nele temos. Leandrinho, ele não está dizendo que nós teremos ou que um dia vamos ter. Ele está dizendo que nós já temos. Temos o quê? A redenção. Você já tem a redenção. Você já foi redimido. Ele já pagou o preço por você. E qual foi esse preço? O versículo continua: a redenção, o preço pago pelo seu sangue. O preço pago, o preço que Jesus pagou, não foi as suas obras, não foi as curas que ele fez, não foi a religião que implantaram depois de Jesus, que é o cristianismo, porque Jesus não implantou o cristianismo. Quem implantou o cristianismo foram os apóstolos depois. Jesus veio para pagar a nossa dívida com o seu sangue. Você entende como que foi o quanto nós devíamos para Deus? O quanto que nós estávamos devendo. E olha que interessante, que o versículo ele vai continuar, ó. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Temos a redenção, conquistamos a redenção através do sangue. E depois que foi pago este preço de sangue, nos deu alguns direitos. E o versículo continua: a remissão dos pecados. Através da redenção, nós conquistamos a remissão. O que é remissão de pecados? A palavra remissão é perdão, cancelamento de dívida, libertação. Através da redenção de Cristo, pelo preço pago com o seu sangue, nós conquistamos o perdão dos nossos pecados, o cancelamento da dívida. Se fosse lá no Serasa, se você fosse buscar lá no Serasa, a minha dívida diante de Deus estava lá, dívida cancelada, mediante a pagamento de fatura. E esse preço foi pago por sangue. A remissão dos pecados é o perdão dos seus pecados, segundo a riqueza da sua graça. Graça você sabe o que é. É o favor imerecido. É a bondade gratuita de Deus. É nós não merecermos e mesmo assim Jesus se entregou por nós. Pagou. Se nós fôssemos pensar hoje, o que eu penso hoje é que assim, tem muita gente dentro da igreja, vamos dizer assim, que se acha merecedor de estar ali e se acha mais merecedor do que os outros, porque ele tem uma posição maior que o outro. Esse é tolo, porque o preço foi o mesmo. Da pessoa que está numa situação miserável até o maior bilionário, o preço foi o mesmo.
porque a dívida deles era a mesma, era o pecado. E a graça de Deus os igualou, porque os dois não mereciam, mas Jesus se entregou tanto para o miserável quanto para o maior bilionário. E é aqui que nós vemos, neste versículo, ele traz para nós, que nós vemos que a salvação custou tudo para Cristo e é totalmente gratuita para nós. Você não precisa comprar a sua salvação. Embora tenha muitos tentando vender, né, Leandrinho? Tem muitos aí tentando vender o Evangelho. Tem muitos aí colocando preço na sua vida, colocando preço na sua fé. Mas para você é gratuito, porque já custou muito para Jesus. O preço que tinha que ser pago, Jesus já pagou. Você não deve mais nada, porque Jesus, ele nos libertou da escravidão. Ele nos libertou de onde nós estávamos presos. Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7, ó. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. É assim que nós estávamos, escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Paulo, ele usa uma expressão que é a expressão velho homem, que ele trata da natureza caída de Adão. É a natureza que você tem, é a natureza que eu tenho. E essa natureza, ela tem o poder de nos deixarmos escravos. E o que é ser escravo? É quem não possui liberdade para dizer não. Por muitas vezes da minha vida eu fui questionado por alguns amigos, pessoas que cresceram comigo, que viveram comigo, e sempre questionavam dizendo: Isaac, mas vocês são cristãos, você é cristão, você não pode fazer nada? Eu sempre respondia bem: não, cara, claro que eu posso fazer o que eu quiser. E não, você não pode ir para uma festa? Aí eu olhava e falava: posso. Posso. Você não pode beber? Eu falei: quem falou? Eu posso. Ah, mas você não pode ainda, mas você não pode azarar as meninas? Posso, claro que eu posso. Claro que eu posso. Eu só não quero. Aí eles ficavam me olhando assim: como assim? Falei: aí que tá. Vocês são escravos desses desejos, porque vocês deixam os desejos dominar a sua vida. Talvez você está vivendo assim hoje. Talvez você tenha deixado os desejos da sua vida te dominar, e você não consegue dizer não. Você não consegue dizer não para a sua carne. E tinha alguns amigos que usavam, vocês sabem, uma planta verde. Para não falar o nome aqui, para não dizer que eu estou fazendo apologia. Eles falavam: não, mas quando eu quiser eu paro. Aí eu falava: este é o seu engano. A sua carne te domina tanto que você nem percebe que você é escravo dela. Enquanto eu sou livre, porque eu tenho a opção de fazer tudo isso, mas eu não quero. Não porque é pecado, vai para o inferno. Não, porque pecado eu cometo todos os dias, de uma forma ou de outra. Pecado eu estou sempre cometendo. Mas a diferença é de eu não ser escravo da minha carne, escravo das minhas vontades. Essa que é a diferença.
O negócio é que um cristão que tem certeza da sua salvação é que ele não é escravo do pecado. Ele comete deslizes. Ele comete erros no alvo. Porque pecar, nós vamos pecar até o fim da nossa vida. Mas nós não podemos viver na prática do pecado. É aí que está o negócio. É você deixar de viver na prática do pecado. Eu vou usar um termo um pouco polêmico, mas para vocês entenderem. Porque tem gente que são adúlteros. E tem gente que adulterou. Tem gente que caiu no adultério uma vez, se arrependeu e lá deixou. E tem gente que é um adúltero, que vive na prática do adultério. Entendeu? E é este pecado, esses pecados que te deixam escravos e que tiram a sua liberdade diante de Cristo. E lembra do nosso lema? Paz e liberdade. Porque Jesus, ele morreu, ele se entregou por você, não para que você fosse escravo, mas para que você fosse liberto. E o que Jesus mais quer hoje para você é que você seja liberto. Paulo continua escrevendo em Romanos, no mesmo capítulo 6, só com o versículo 12 ao 14 agora, ó. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Olha o que a gente estava dizendo de você deixar o pecado dominar a sua vida. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais os vossos membros ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo fala tudo aquilo que a gente está falando sobre escravidão, sobre você ficar preso no pecado, sobre você entregar o seu corpo às suas paixões, sobre você entregar os seus membros ao pecado, ao seu corpo, aos seus desejos, e pegar a sua vida e entregar a Deus. Pegar os seus membros e entregar a Deus como instrumentos de justiça, para que o pecado não tenha domínio. E o que é domínio? Às vezes a gente passa por algumas coisas e a gente não entende o que é. Domínio é governo. É exercer autoridade. É alguém que é o seu Senhor. Existem muitas pessoas que o pecado governa a sua vida. Existem muitas pessoas que o pecado tem a autoridade sobre a sua vida. Entende como isso é perigoso? E hoje Jesus está fazendo um convite porque Ele quer governar a sua vida. E se Ele te governar, Ele vai te fazer verdadeiramente livre. Jesus quer ser autoridade na sua vida. O pecado, ele tenta governar você todos os dias. E mesmo se você entregar a sua vida a Cristo, todos os dias Ele vai tentar te governar. Mas se você estiver em Cristo, Ele não vai conseguir. Porque o seu governo vai estar nas mãos daquele que comprou você. Sabe, o pecado, ele pode até bater a porta. Mas ele não vai morar mais no seu coração. É de você deixar ele do lado de fora. Por que você deve deixar ele do lado de fora? Porque Jesus, ele quer estabelecer um novo reino em você. Ele quer estabelecer um novo reino com você. Ele quer te libertar da escravidão do pecado,
porque Ele quer te fazer um cidadão do reino dEle. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas, do pecado que nós estávamos, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. O transportou aqui, Paulo diz que nós estávamos no império das trevas e Jesus nos transportou para o reino de Deus. É transferir, né? Tá aqui, transportei esse livro para cá. Agora eu vou transportá-lo de novo, para não desfazer aqui o negócio aqui, não gosto. Isso quer dizer o quê? Que antes nós servíamos o reino das trevas. E através do que Jesus fez, nós servimos agora o reino de Cristo. Sabe o que isso significa? Que tudo mudou na sua vida. Que o rei mudou, que a sua cidadania mudou, que a sua identidade mudou e que o seu destino mudou. Antigamente o seu rei era o seu pecado. Hoje o seu rei é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Antes a sua cidadania, você era cidadão da terra, da onde o pecado mata, da onde o pecado governa. Agora você é um cidadão, não só um cidadão, mas um embaixador do reino de Deus. Antigamente a sua identidade, você era um filho da ira. Você tinha uma identidade de caído. Mas através do sacrifício de Jesus, do preço que Ele pagou, da redenção, Ele te fez, através de Jesus, filho de Deus. E o seu destino antes era o inferno. Mas através da redenção de Cristo, o seu destino passou a ser a vida eterna com Jesus no céu. Aleluia. A conversão, ela não muda apenas o nosso comportamento, mas ela muda o reino a qual pertencemos. Porque nesse novo reino nós somos resgatados da maldição na qual vivíamos. Porque nós vivíamos debaixo de uma maldição. Nós éramos malditos. Nós transformamos a terra maldita. E aí Paulo vai escrever em Gálatas 3:13, diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ele nos resgatou da maldição, se fazendo maldição em nosso lugar. Resgatar quer dizer comprar para tirar do mercado, comprar definitivamente, libertar mediante a um pagamento. Quer dizer que Jesus pagou para nos resgatar da maldição. Jesus pagou para nos resgatar do que era para ser nosso de direito. E a maldição aqui, ela quer dizer uma condenação, um juízo, uma pena diante da lei. E Jesus nos resgatou dessa condenação. Enquanto o inimigo diz que você ainda é um condenado, enquanto o inimigo diz que você ainda deve muito, você precisa de juízo, Jesus está dizendo: você não deve mais nada.
O preço já foi pago. Eu já paguei. Entenda que na cruz aconteceu uma grande troca. Cristo recebeu a nossa culpa. Cristo recebeu a nossa condenação. Cristo recebeu a nossa maldição. E nós recebemos o perdão, a justiça de Deus, a bênção, a vida. Você precisa entender que Jesus na cruz, ele foi atacado pela ira de Deus para nos resgatar. Não foi apenas a morte de cruz ali, o assassinato, o espancamento que acabou com a vida de Jesus, mas foi o que estava no englobo de tudo aquilo, que eram os nossos pecados, que era a ira de Deus contra nós, foi contra Ele. E Ele recebeu a nossa culpa. Ele recebeu a nossa maldição. A cruz pagou um preço e quebrou as correntes para nos libertar da escravidão. A cruz mudou o nosso reino. A cruz cancelou a nossa dívida. A cruz retirou a nossa maldição. Aí tem uma pergunta bem simples. Se Deus é perfeitamente justo, como pode declarar justo um pecador culpado? A resposta é simples. É por conta da justificação. E este é o ponto que nós vamos falar na próxima semana. Nós vamos falar sobre a justificação, que é quando Deus nos tornou justos através da cruz de Cristo. Paz e liberdade em Cristo para você. Que hoje você entenda que você não está preso pelo pecado, que Jesus já te libertou, já te resgatou. Que as condenações que o inimigo faz são mentirosas, porque pela tua vida já foi pago um preço, e um preço alto de sangue. Paz e liberdade em Cristo para vocês. Que vocês sejam resgatados, redimidos e justificados por Jesus.